Amém? Mateus, capítulo 4. Nós vamos meditar num texto, um texto simples, conhecido, mas foi esse que Deus iluminou meu coração para essa noite, esse mesmo texto. Como? Eu não fiquei buscando coisa bonita, e eu senti que Deus iluminou meu coração. Eu acredito que tem alguém que vai ouvir e que precisa dessa palavra. Muitas vezes a gente ministra uma palavra no altar, e a gente pensa assim: Senhor, será que alguém pegou esse negócio? Depois tem algumas respostas do celular. Realmente, pastor, ou quando é a pastora, quando é qualquer um ministro da palavra de Deus, Deus falou com a gente aqui. Amém? Então, sempre tem endereço. A palavra de Deus tem endereço em todo tempo, em todo momento e todos os dias. Muitas vezes eu já vou ler, hoje a gente tem um tempo maior. Muitas vezes nós temos medo de pregar. Por quê? Porque pensa que é um texto fácil, é um texto simples, e não tem aquelas revelações que você queria. Mas escuta, tem sempre alguém precisando. Deus, Ele vai te usar na sua simplicidade, naquilo que você sabe e na revelação que Ele te der. Não é naquilo que você não sabe, não é naquilo que você não tem. Por isso, antes da gente ler, eu quero que você diga para alguém assim: não tenha medo de pregar. Não tenha medo. Amém? Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito vamos repetir, para ser tentado por quem? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve e chegando-se a ele agora o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe mais uma vez: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o sente, meus queridos, não feche a Bíblia. Claro que quando o texto é fácil, parece que a gente já tem todas as conotações e todos os entendimentos na nossa mente, mas sempre tem alguma coisa a mais que Deus acrescenta. Amém, queridos? Esse texto que Deus me deu, e o tema da mensagem que Jesus colocou no meu coração, é uma só: Jesus venceu no deserto. Jesus venceu no deserto. Amém? Para nós trazermos as aplicações, primeiro eu quero trazer um entendimento assim, panorâmico, de cima para baixo. O diabo, ele veio tentar Jesus, irmãos, depois que ele foi revelado, ou depois que revelaram que Jesus era filho de Deus. Veja bem, Satanás, o tentador, a antiga serpente, foi tentar Jesus somente depois que ouviu, que viu, que percebeu
que ficou sabendo que Jesus de fato era filho, preste muito atenção, não tinha sido revelado até então, Jesus não tinha sido tentado até então dessa forma. Jesus ainda também, antes desse texto, não tinham falado dele acerca de que de fato ele era. Mas quando Satanás descobriu, quando Satanás entendeu que de fato Jesus era filho de Deus, ele veio babando para tentá-lo. Qual que é a aplicação primeiro? Tem muita gente que diz assim, antes de eu levantar as mãos, antes de eu vir para a igreja, antes de eu começar a adorar, antes de eu me tornar de fato crente, até parece que era tudo bom, até parece que eu não enfrentava luta, até parece que todos se davam bem comigo, mas só foi eu levantar a mão e dizer a todos e até ao mundo que a partir desse momento eu sou filho de Deus, a luta começou. Só foi eu dizer que agora sou crente, todos me abandonam. Fiquei sem amigo, fiquei sem chão, fiquei sem ombro, fiquei sem dinheiro, fiquei sem emprego. Só fui revelar que agora eu estou servindo a Jesus, as lutas parece que começaram. Queridos, olha bem, isso não é só com você, isso aconteceu com Jesus também. Então não adianta dizer que antes era melhor, não adianta dizer que parece que antes você não tinha luta, é que agora você é filho. Levanta a mão aí para você receber isso. Agora você é filho. Então é por isso que o inimigo tem ódio, tem raiva, por isso que tem perseguição, porque ele testifica de quem você é filho. Se você crê também que você é filho, levanta a tua mão e agradeça a Deus por causa disso. Se não tivesse luta, era pelos quais motivos que você não está com Deus? Porque tem lutas, obviamente o diabo, o seu inimigo, ele luta ferrenhamente para tirar a tua paz, porque descobriu que tem algo diferente na tua vida. Você carrega o DNA do céu. Você agora é luz do mundo, agora você é sal para iluminar essa terra, para abençoar essa terra, para temperar essa terra, por isso o inimigo agora te persegue. Agora, a segunda situação que eu aprendo aqui, está no capítulo 4, versículo 1, que o Espírito, irmãos, eu sei que você também indaga isso, ou só eu? O Espírito levou Jesus ao deserto para ser, irmãos, não foi o diabo. Já parou para perguntar alguma vez ou não? Ou não? Ou é natural? Porque toda vez que eu não entendo alguma coisa, eu pergunto para Deus e vou buscar informações para tentar ver o que é isso. Alguém pode me responder? Irmãos, a Bíblia diz, capítulo 4, versículo 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. O próprio Espírito de Deus, não podia ser Satanás, o próprio Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Duas coisas a gente vai aprender aqui. Primeiro, os dois, o Espírito e Jesus, estavam juntos aonde? Segundo, os dois estavam juntos no lugar de dependência de Deus. Alguns textos no passado diz que se a gente, irmãos, passasse pelo fogo não se queimaria. Se passasse por uma água profunda, a gente não ia se afundar e não ia morrer nessa água. O Espírito e Jesus estavam juntos no deserto. O Espírito e Jesus estavam juntos num lugar de dependência de Deus. Nesse processo, trazendo para nós,
nesse processo que você passa, eu não vou chamar de deserto, porque a gente nem sabe o que é isso de fato, mas independente do que você chama, o Espírito está passando com você nesse processo. Se Deus te levou para esse lugar, para esse momento, para essa situação, foi Ele que te levou, Ele está passando junto com. Segunda situação que a gente aprende aqui, irmãos. Talvez é o lado B do negócio, né? O Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ó, presta atenção. Qual é o intuito disso? Mostrar ao homem que Jesus foi tentado como homem e venceu. Não tem outra explicação. O Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado. Irmãos, não é o 100% Deus, o 100% homem, para ser tentado face a face, para ser oprimido face a face, literalmente, humanamente, um homem. Por quê? Porque você poderia dizer que as minhas tentações eu não aguento, porque eu sou homem, eu sou carne, e a carne é. Então Jesus, carne humana, dizendo, como homem, foi tentado, não cedeu. Levanta a mão, eu digo, ele venceu como homem, você pode vencer também. O Espírito fez questão de levar Jesus para calar a nossa boca, para quando alguém dizer, você sabe que eu fui tentado, a tentação foi muito grande, a prova foi muito grande, por isso que eu cedi, por isso que eu abri as brechas, eu não aguentei. Aí você enche o peito, ou você enche aí o peito e diga, mas é porque eu sou homem. Aí Jesus também diz, eu sou 100% homem, fui tentado no deserto, mas eu não cedi, eu venci. Você vence também. Irmãos, e aqui, olha bem, foi depois do batismo, foi depois do, olha que interessante, irmãos, depois que Jesus foi batizado, depois que o céu abriu, depois que aquela voz disse, este é o meu, em quem eu me comprazo, foi depois dessa situação. Poderiam, se fosse nós, esperar agora uma cadeira de rei, mas depois que o nome dele foi ecoado pelo céu, depois de 400 anos que Deus não falava com o homem, Deus falou com o homem nesse momento, depois de 400 anos, Jesus humano, o homem como eu e você, esperaria uma cadeira, mas ele foi levado para o deserto. Agora, o que é interessante, por quê? Na situação pior, tudo para Jesus foi pior do que para nós. Pastor, ainda não estou entendendo essa colocação. Por que eu quero enfatizar esse deserto terrível depois de uma glória? Por que essa tentação foi tão ferrenha depois de um momento tão sublime? Por que o próprio Espírito leva ele para ser tentado? Irmãos, para mostrar uma coisa, que não tem alguém humano igual ele foi. Porque Adão cedeu humanamente no paraíso. Jesus, o homem Jesus, venceu no deserto. Olha o que o Espírito fez, irmãos. Olha que tamanho de tentação, olha que tamanho de provação. Fome, prova. Depois da glória, fome, prova e tentação. Aonde? Num lugar bonito? Não, no deserto. Adão cedeu no paraíso, do lado de Deus, ouvia Deus todos os... O homem Adão pecou, o homem Adão caiu, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, que da mesma forma que o pecado entrou por um homem,
A salvação também vem por um homem chamado Jesus. Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Quem acredita nesse processo, quem acredita nessa palavra, você pode dar glória por esse Cristo. O nosso Cristo, irmãos, ele foi provado ferrenhamente no campo pior que existe, para que eu e você, irmãos, tenha para quem olhar. E quando a gente olha para nós mesmo dizendo: eu sou homem, eu sou fraco, por isso que eu peco, por isso que eu cedi, porque a minha carne é fraca. Aí você olha para Jesus e você olha para Adão. Quem que é a sua referência, Jesus ou Adão? Quem que é a sua referência? Então não ceda, Ele tem poder para fazer você vencer em qualquer campo, em qualquer lugar, no nome de Jesus. Agora, o que é bem interessante, por que Jesus venceu a tentação? Por que Jesus venceu essa tentação? Ele venceu, queridos, porque aqui uns versículos antes vai dizer que, capítulo 3, versículo 16, que quando ele foi batizado, o Espírito o encheu. Tem muita gente cedendo, irmãos, e tentação, ela vem de tudo quanto é jeito. A tentação de não liberar um perdão, a tentação de um retrocesso, a tentação de ser alguém que tem ódio e carrega isso no coração. Ele só venceu porque ele estava cheio. E nós temos dito isso, irmãos, a igreja tem pregado sobre isso. Ninguém vai vencer. Para vocês, jovens, tem prova no tempo de vocês, na escola de vocês. Vocês têm guerra com o hormônio de vocês fluindo, bombando, dizendo coisas para vocês, trazendo desejos na mente, vontades. É guerra. Como vocês vão conseguir vencer? Como vocês vão conseguir vencer? Vencer os seus problemas, filhos, maridos, problemas financeiros, problemas com o vizinho, N problemas. A gente só vence, irmãos, problemas particulares, problemas pessoal, problemas de pensamento. A gente só vence estando cheio da presença de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz que a gente não poderia embriagar com vinho da contenda, mas era para nós enchermos do Espírito Santo enchermos do Espírito Santo de Deus, irmãos. Se você andar vazio, se você andar meio copo, se você achar que está bom, se você achar que não precisa fazer mais, se você pensar que tudo que você tem feito está bom, se prepara, porque o próximo passo é um abismo que vai te engolir. A vida do crente só serve para ser vencedora quando nós andarmos cheios da presença de Deus, cheios da presença de Deus, cheios da presença de Deus, cheios da presença de Deus. Eu não sei o que você precisa vencer, eu não sei se eu vou chamar isso de deserto, mas se você quer vencer o que você está passando, você precisa estar cheio. Se você quiser levantar a mão e glorificar um pouquinho a esse Jesus, é livre. Ninguém vence vazio, irmãos. Esquece que ninguém vai vencer vazio. Ninguém vence de qualquer jeito, irmãos. A prova é diária. E quando você relaxa e pensa que não tem prova, escuta que ele já armou um arco, ele já armou um dardo para te machucar, ele já mandou um dardo inflamado. E se você estiver despreparado, pega, o veneno entra, você fica azedo, você fica azeda e perde a bênção. Só dá para vencer cheio. Diga para alguém assim: se encha mais. Nunca é o bastante, mas é da presença de Deus. Segura na mão dessa pessoa, se você puder ir. Dá um glória a Deus com ela, e dá um glória a Deus com ele. Olhe na face dessa pessoa. Isso mesmo, isso mesmo. Segura firme nessa mão aí. A gente precisa estar cheio
cheio, a gente precisa estar unido, porque a gente está enfrentando uma guerra. Você está enfrentando uma guerra assim como eu estou enfrentando. Não tem como vencer de outro jeito. Agora olhe para cá que tem aplicações. Eu vejo duas coisas nesse texto aqui, antes de entrar nas outras aplicações. Primeira aplicação: tentação e decisão. Diga comigo: tentação e decisão. Veja bem, meus queridos, a tentação age assim, ó, abrindo escolhas em nossa mente. A tentação, ela age abrindo escolhas. Você fala uma coisa, a tentação diz outra. Você vê uma coisa, a tentação te mostra outra. Você quer para um lado, a tentação te põe escolhas para outro. Então, você está decidido porque você é crente, você já levantou a mão, você já foi comprado pelo sangue, você já é crente na pessoa bendita de Jesus. Mas mesmo assim, a tentação vem. Porque se veio para Jesus, virá para nós também. Então ela age abrindo escolhas da nossa mente. Eu vou te explicar isso aqui, ó. Vou dar uns exemplos aqui, ó. A decisão diz: porta estreita. A decisão, você está decidido, porta estreita. A tentação diz: porta. A decisão diz: não pode. A tentação diz: não tem nada. A decisão diz: não é permitido. A decisão: não é permitido. A tentação diz: só essa vez. Ela abre escolhas. Parece que, não, só essa vez, a última. Depois a gente para, não tem mais. A decisão diz: isso é pecado. A tentação diz: ninguém está vendo. Ninguém? Ó, tranquilo. A tentação diz, ou melhor, a decisão diz: a decisão, conserto, conserto, conserto. Quando? Todo dia. A decisão, irmãos, você sabe quando você está desconcertado. Você sabe quando o nível de azeite está baixo. A decisão para você é uma só: hoje, agora. Porque a decisão é assim. Mas aí, a tentação, que são escolhas, diz: ainda não é tempo, pode ser amanhã. Irmão, todo dia a gente tem uma linha de conserto na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, dizendo: você precisa melhorar, você precisa se consertar com áreas. Mas a tentação, irmãos, ela aparece toda hora soprando no nosso ouvido, dizendo: ainda não é tempo, pode ser depois eu vejo isso, eu vou ainda empurrar mais um pouquinho com a barriga, parece que vai dar tudo certo. Isso, irmãos, é coisa da tentação que abre escolhas da nossa mente. A tentação, ela só nos tira daquilo que é conserto, abrindo escolhas, rotas, alternativas, caminhos. Mas o que Deus quer para nós todo dia é conserto. O que Deus quer para nós todo dia é andar certo. O que Deus quer para você, o que Deus quer para mim, é que a gente reconheça que o erro não está em ninguém. Bate no peito e diga: onde está o erro. A decisão diz santidade, porque decidido já diz santidade. A tentação, com suas escolhas, diz: acho que não precisa tanto. Você vai ficar quadrado agora, né? Vai ficar careta agora, né? Indo para a igreja todo dia, desligando a televisão, não quer escutar uma música secular, não quer ver um filme mais daqueles que a gente via antes, não quer mais ir para aquela programação que a gente fazia. A decisão de santidade,
compromisso com a decisão, compromisso com as coisas certas, compromisso com o Senhor. As escolhas da tentação vêm de, acho que não precisa tanto não, tá? Você vai para o céu e você não precisa ser tão quadrado assim. Como não? E agora, irmão? Como é que faz agora? Porque tudo que a gente ouve vai contrário daquilo, tudo que a gente vê por aí está contrário daquilo que eu estou falando aqui, o de ensino. E agora? Para onde a gente quer ir? Para o céu? Ou a gente vai dizer assim, acho que não precisa tanto, precisa tanto culto não, hein? Não precisa tanta palavra dura não, não precisa tanto conserto. Precisa sim, porque eu sou decidido, e quando eu não estou decidido, as escolhas aparecem toda hora. Estou cansado, não vou orar não, estou sem tempo, estou trabalhando, estou fazendo as outras coisas. Não, a gente troca tudo. Decidido é decidido. Tentação vem toda hora para os decididos, mas eu vou te dar um conselho: decida adorar, decida ficar com o Senhor. Escuta, Deus permite que você tenha escolha, permite, mas Ele só está na decisão correta. Ele só está na decisão correta. Deus não põe uma placa na frente assim, stop, aqui você não entra. Ele não põe. Você sai de lá de dentro, se você entrar depois, sabe dizendo, o que eu fiz? Por quê? Porque o Espírito Santo não te freia, não te freia a ponto de pará-lo. Está lá o copinho de bebida, ele não vai, o Espírito Santo não vai bater no copo assim, vai derrubar o copo, não. O Espírito Santo, ele não vai tirar o cigarro, ele não vai tirar aquele que o pessoal está fumando agora. Como é que sai fumaça? Narguile. Tem outro também pequenininho, Rape, Baby, Vapor, sabendo tudo. Ele não vai tirar, você vai ter, ele não tira, quem tira está aí a escolha, está aí céu, caminho estreito. Você faz o que você quiser, as escolhas são permitidas, mas Deus só está na decisão correta. Analisa antes. Relacionamentos, analisa agora, para não sofrer depois. Porque depois que entra, você vai dizer, por que o Senhor permitiu? Não foi eu que permiti, foi você que entrou nessa, você que disse amém, você que escolheu, você que não analisou, você que não viu a família, você que não conheceu corretamente, agora está dizendo que foi eu não tenho nada a ver com isso. Por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu? Por que o senhor não viu? Eu estava te buscando. Ele falou, eu vi, estava vendo que estava me buscando, eu estava até falando, mas você queria, a permissão foi, mas as escolhas, Ele permite as escolhas, mas Ele só está na decisão correta. Decida corretamente, irmãos, decida corretamente. Toda hora a tentação é colocada diante de você, eu ou aquilo que parece ser eu ou aquilo que parece ser bom. Ele é correto, Ele é correto, Ele é funil, Ele é estreito, Ele é adoração, Ele é santidade. Se tudo isso tiver, pode saber, Deus está no negócio. Mas se não tiver, mais uma aplicação rápida, escuta isso. Vamos entrar nas 3 tentações e nas 3 respostas de Jesus. A primeira pergunta ou tentação de Satanás está na escala da dúvida, escuta isso. A segunda está na escala do livre-arbítrio, e a terceira
está sobre as riquezas. 3 áreas que nós somos tentados quase que todos os dias. Dúvida. Irmãos, por que dúvida? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em... Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras, colocando em dúvida se Jesus era filho de Deus ou não. Por quê? Porque a questão é essa, ó, dúvida. Filho de Deus, principalmente filho de Deus, não pode passar fome. Filho de Deus, se é de Deus, tem poder até para transformar pedras em... Se tu és, dúvida, transforma. Pastor, mas até então é com Jesus, é? Quantas vezes você já disse, ou quantas vezes a gente já ouviu, que essa dificuldade que eu passo, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que a gente está passando, até parece que Deus não é na minha... Dúvida do quê? Dúvida. Vê? Até parece, tem gente que até brinca com os ditos populares, até parece que eu joguei pedra, até parece que Deus me abandonou. Todo mundo tem, até o ímpio tem, até os filhos de Belial também, até os atribulados da minha rua estão tranquilos, e olha eu que estou passando o que estou... Dúvida. Dúvida é obra de Satanás. Dúvida é obra de Satanás. Toma cuidado com a dúvida, toma cuidado com esse tipo de pensamento. Pastor, então o que a gente faz? As lutas, as provas, as dificuldades, as percas, as dores, as enfermidades não pode nos colocar em dúvida acerca de quem é o nosso Pai. Está sofrendo, mas quem é teu Pai? Está passando por um período difícil, mas quem é teu Pai? Está passando por percas na vida, mas quem é teu Pai? Está passando por um deserto sozinho, você pensa, mas quem é teu Pai? Teu Pai é o Senhor que fez os céus e a terra. Independente do que você está vivendo, não tenha dúvida de quem é Deus, o nosso Pai. Quem é filho de Deus aqui? Não tenha dúvida, porque a porta fechou. Dúvida, Deus, estou até dizimando. Como é que a porta fechou? A dor chegou, a enfermidade bateu. Deus, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Por que eu estou sentindo isso? Eu não aceito, eu não aceito. Tem gente que está virado para Deus, está com raiva de Deus. Irmão, dura coisa é para você. Dura coisa é ter dúvida de quem Ele é. Amém? Segunda questão é no livre. Por que livre-arbítrio? Porque Satanás leva Jesus num pináculo alto e diz: pula daqui, porque está escrito que ele dará ordem aos teus anjos. Se tu és filho de Deus, pula, porque está escrito que ele dará ordem aos teus anjos para te guardar, para que tu não tropece com teu pé em livre-arbítrio. Agora escute isso, irmãos, a questão do livre-arbítrio. Qual é a questão aqui? O inimigo está atingindo as pessoas, o inimigo está instigando as pessoas a errar, dizendo: não tem problemas. Ele vai entender. Não tem problemas? Ele é teu pai. Então você pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque se você pular, está errado, mas ele é teu pai. Se você fazer o que é errado, não tem problema, ele é teu. Cuidado. Está instigando as pessoas, e algumas pessoas dizem: você não tem problema, não, pode colocar, pode fazer, pode colocar, faz o que você quiser, porque isso aí é demais, isso aí é obra de homem, isso aí é disciplina humana. Deus está interessado só no seu interiorzinho. Importante é que você o ama, Ele é teu pai, faz o que você.
Está errado. Calma aí. Não pula não, tá? Não se joga não. O livre-arbítrio está acabando com a igreja, está acabando com a eternidade da igreja, está acabando com as coisas internas. Porque todo mundo pode fazer o que quer, achando que ele está gostando, está achando que ele não está interferindo agora, que ele está aceitando, porque nada está acontecendo. Pula, pula, se joga, que você não vai morrer, ainda vai dar ordem aos teus anjos. Livre-arbítrio, irmãos, cuidado. Diga para alguém assim: com Deus tem limite. Terceira situação aqui, para a gente trazer as respostas. Satanás tenta Jesus na área da riqueza. Se tu me adorares, tudo te... Para nós, irmãos, ó, se tu me adorares, tudo eu te... Olha só, irmãos, olha o tamanho do poder e da ousadia do Satanás. Para chegar em Jesus e se você me adorar, eu tudo... Olha as riquezas aí, ó, desse mundo, olha. Tudo é teu, só me... Vamos lá, para nós. Ninguém aqui em sã consciência adora o diabo, adora ou não? Sim ou não? Não tem como. Porém, nos últimos tempos, ele trabalha para nós não adorarmos a Deus. Ó, agora é diferente. Ele está trabalhando para que a gente não consiga adorar. Vê bem, olha o que Satanás pediu: adorar. Então, já que Jesus já disse, não, depois tem a resposta. Agora imagina se Satanás se revelar para você dessa forma, você vai adorar ele? Prostrado? Não, ninguém adora ele. Mas ele está trabalhando de uma forma diferente. Já que ninguém me adora, ninguém vai adorar a Deus também. Vou tirar seu tempo, vou te envolver com outras coisas, vou tirar sua força, porque a questão é a riqueza. Mateus capítulo 6 fala da ansiedade do homem, o homem correndo atrás das coisas da terra. Sim ou não? Nós temos conta a pagar, irmão, e tem mesmo, e não adianta tirar isso da gente, que a gente tem conta para pagar, sim ou não? Mas porque a gente fez dívida. A gente se meteu em tanta enroscada. Por quê? Porque agora a onda da rede social é a ostentar. Não tem problema, você tem cartão, compra. Não tem problema, casa própria, 30 anos para pagar. Não tem problema, vai lá, compra. Vai ser escravo daquela dívida o resto da sua vida. Riqueza. O que a gente corre atrás? De uma forma disfarçada. Pastor, você está querendo desconversar alguma coisa? Irmão, não é. O inimigo arrumou um encaixe na vida de muita gente, que está roubando o tempo de todo mundo, e todo mundo agora, eu digo todo mundo, a igreja está sem força, a igreja está sem ânimo, a igreja está sem tempo, a igreja, irmãos, as pessoas, até os dotados, os capacitados, nós estávamos sábado agora falando ali numa reunião na teologia. Irmãos, o pastor falou assim: eu tenho diáconos super capacitados, mas eu não sei o dia que ele pode vir para a igreja. Um é policial, outro trabalha na enfermaria, ou coisa do gênero. Então eles são capacitados, mas não estão na obra. Então de vez em quando eu preciso colocar alguém que não é nada. Sabe que não é nada, que não foi escolhido? Fica ali, meu querido, até alguém chegar para poder pelo menos ter alguém na obra. O que está acontecendo? Eles não podem, porque não tem tempo para as coisas de Deus. Sem querer o inimigo está nos entrelaçando, irmãos. Eu não estou envergonhando ninguém, quem está ouvindo está entendendo. Se você está ouvindo, você está entendendo. Tudo que nós temos feito, irmãos, está envolvido com as nossas ansiedades de ter, e isso tem acabado com a gente. Você não adora o diabo, porque você diz: eu sou crente, mas você também nem tem força para adorar a Deus. Você não consegue. Ele conseguiu fazer uma armadilha, nós não conseguimos, nós não queremos e nem vamos adorar o diabo. Mas se você não adora a Deus,
de alguma maneira, estamos adorando alguma coisa. Você entende? Quais são as 3 respostas de Jesus, irmãos? Fique em paz. É assim mesmo. Tem que apertar e tem que mexer com a gente, irmãos, o culto de ensino. Primeira resposta de Jesus, irmãos, referente à dúvida. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Primeira resposta de Jesus para Satanás: se tu é filho, transforma essas pedras em... Aí Jesus responde que nem só de pão viverá. A expressão viverá o homem. Olha só a expressão aonde Jesus está pegando, irmãos. Jesus não está falando de carne, Jesus não está falando de humanidade aqui, Jesus está falando de eternidade, porque ele está falando viverá o homem. Olha só onde ele vai, irmãos. 2 situaçõezinhas rápidas. Satanás está falando do homem carnal, mas Jesus estava respondendo como homem espiritual. A palavra é que vai me conduzir para a eternidade. Viverá o homem eternamente com o Pai. Arremete, não é só o deserto, não é só a carnalidade, mas uma resposta espiritual extensiva. Segunda resposta de Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando entrou na escala de livre-arbítrio, não está assim? Está no versículo 4, capítulo 4, versículo 9. Ele responde: não tentarás o Senhor teu Deus. O que ele estava dizendo? Filho não faz o que quer, filho tem regras, ele não pode passar dos limites estabelecidos por seu pai. Se tu é filho, pula daqui. Livre-arbítrio. Eu sou filho. Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz que tem que honrar os... Eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso pular daqui. Não é, honrar é obedecer, honrar é submeter aquilo que o pai me pediu. Então eu não faço o que eu sou filho declarado, sou filho dele. Porque quando você faz aquilo que o diabo manda, segundo as suas tentações, você está dizendo que você é bastardo. Cedi, bastardo. Pequei, bastardo. Desonrei, bastardo. O filho morre, mas não desonra o... Não tentarás o meu pai. É o meu pai. Essa é a resposta correta. Terceira resposta: quando o inimigo pede para ele o adorar, ele responde: somente a Deus adorarás e a ele servir. Obviamente a resposta é quase que a mesma. O que ele quis dizer? Não tenho outro pai, não tenho outro Deus, só a ele adorarei e só a ele servirei. Estou fechado com o meu, só a ele eu vou servir e só a ele eu vou adorar. Agora, queridos, quando você vence o inimigo no deserto, versículo 11, então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o... Oh, irmãos, olhe para cá para a gente orar. Não tem, irmãos, de fato uma vida muito fácil para o crente. Eu aceitei Jesus, perdi o emprego, porque o emprego que eu tinha era um emprego de coisas erradas. Poderia voltar para trás, porque me ligaram para que volta para cá fazer o que você fazia, mexer com máquina de jogo, mexer com lugar que tem bebida, com vende cigarro, volta a trocar cheque, volta. Não tem jeito. Ou você rejeita o deserto momentâneo, ou você nunca vai ser servido pelos anjos. Ou você atravessa esse processo que você está passando, porque Deus permite
Deus leva, Deus deixa a gente passar pelo deserto, para ver se a gente vai ceder, ou se a gente vai bloquear as tentações, porque no final, tem bênção. Jesus venceu no vence esse deserto. Diga para alguém assim: vence esse deserto que está passando, seja qual for, seja qual for, seja qual for. Eu não sei qual é, mas se você vencer esse processo que você está passando, os anjos de Deus, no literal, não, mas no espiritual, alguma coisa de bom, de bem, acontecerá para te graduar, para te abençoar depois dessa prova. Fique firme, não ceda às tentações, porque o que você está passando é permissão para que Deus possa te abençoar depois desse deserto. Pega na mão, levanta teu irmão. Segura na mão para a gente orar. Amém, queridos? Obviamente, é uma palavra simples, mas com alguns conteúdos e aviso para a nossa vida. Nós estamos sendo tentados, irmãos. Todo mundo tem um deserto diferente. O deserto não é aquele do Saara que a gente vê, é outro tipo, é algum processo que você está passando. Vence ele, com a ajuda de Deus. A Bíblia diz que se a gente resistir o diabo, sujeitar a Deus, ele fugirá de vós. Aleluia, amém. Todo dia alguma coisa vem para te tentar tirar a paz e te colocar no deserto. Vence isso. Diga para alguém: vença isso. Você é mais forte. Você é mais forte do que a síndrome, você é mais forte do que depressão, você é mais forte do que tristeza, você é mais forte do que esse momento difícil, você é mais forte do que esse sentimento que está querendo te prender, você é mais forte do que isso. E se você ceder ao que você sente todo dia, você está preso numa areia desértica, movediça, não sai do lugar, todo dia no mesmo lugar, com os mesmos sentimentos. Seja livre disso. Quando você rejeitar isso e crer que só Ele e com Ele você consegue ultrapassar e passar qualquer situação. Amém? Levanta a mão desse irmão assim, segurando, orando. Nós vamos orar junto, irmãos. Nós vamos orar junto. Nós vamos orar junto, porque, irmãos, desde a semana passada eu sei que muitos passaram por um processo difícil, porque nós sentimos na pele, na alma. Eu falei isso aqui de manhã esses dias, a gente sentiu isso. Semana passada foi uma semana terrível, semana de opressão. O diabo não está brincando, irmãos, as coisas não estão fáceis. Então é necessário, irmãos, se fechar com Deus, se guardar na presença de Deus, porque o diabo sempre pega alguém pela perninha. Aqueles que pensam que pode andar de uma forma mais light, esse sempre vai enfrentar problema. Os que enfrentam o problema, irmãos, os que batem de frente com o problema, ele vence Satanás. Aleluia! Então, em nome de Jesus, vamos orar, irmãos. Nos ajuda nessa oração. Vamos repreender todo tipo de seta, todo tipo de laço. Nós te repreendemos, Satanás. Nós te mandamos embora, Satanás. Nós te rejeitamos, inimigo. Nós não aceitamos as suas astutas artimanhas para tentar nos entristecer, para tentar nos tirar da igreja, para tentar nos tirar da presença de Deus. Você é um derrotado e Jesus é o nosso Pai. Independente do que estamos passando, seja repreendida toda a força das trevas. Seja repreendida. Dá força para essa igreja, Senhor. Dá força para esse irmão passar por cima desse processo. Dá força para esse irmão esquecer, pedir perdão, liberar perdão, se alegrar na tua presença, ser forte diante dessa prova, ser forte nesse deserto, ser forte nessa tentativa.
Jesus, você diz? Amém. Aplauda o Senhor.